nome é Ana Lívia e esse é o vídeo 1 do Uma Semente. E a semente de hoje é: nós obedecemos a quem nós amamos mais. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos versículos onde o Senhor fala que se nós o amamos, nós obedecemos aos seus mandamentos. Jesus mesmo disse que o mandamento mais importante é amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força e o nosso entendimento. Você vê que ele mesmo cumpriu esse mandamento enquanto ele estava aqui na terra, porque a sua palavra diz em João 14:31: mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu o amo, o Pai. Então Jesus, ele provou mesmo isso, ele provou que amava o Pai, porque ele obedeceu aos seus mandamentos, mesmo diante da morte, mesmo diante de escolhas difíceis. Você lembra que no Getsemane Jesus orou pedindo para que, se fosse possível, o Senhor retirasse dele aquele cálice, mas ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então você vê que mesmo diante de uma escolha difícil, que era entregar sua vida, ser entregue para ser maltratado, ser açoitado, para morrer mesmo, o Senhor decidiu obedecer aos mandamentos daquele que tinha o enviado. E o Senhor nos chama a fazer isso também. E eu sei que muitas vezes nós nos deparamos com pecados e pesos que tentam nos aprisionar e que nos colocam num lugar de escravidão mesmo, onde nós não conseguimos sair com a nossa própria força. E quando nós tentamos sair com a nossa própria força, nós nos frustramos, porque nós não temos resultado. Porque nós focamos o olhar naquilo que cabe a nós fazer. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ir mais para a igreja para vencer esse pecado. Eu acho que eu não estou sendo crente o suficiente. Eu acho que eu tenho que fazer mais coisas. E você fica se martirizando, você fica se flagelando, se machucando, e isso lhe frustra cada vez mais. É um buraco que vai ficando cada vez mais fundo, porque você se afoga nessas obras, achando que por meio delas você vai conseguir se livrar desse pecado. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é: você só vai conseguir vencer os seus pecados e os seus pesos quando você amar mais ao Senhor. E isso não está relacionado a ir mais à igreja, ou jejuar mais, ou orar mais, ou fazer mais obras. Isso está relacionado ao amor de Deus. Se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos aos seus mandamentos. Muitas vezes eu faço essa associação com um exemplo. A minha mãe me criou a vida toda. Então, eu honro a vida dela e eu respeito a ela. Então, se uma pessoa chegar a mim e mandar eu fazer alguma coisa, a minha mãe disse que não era para eu fazer, mesmo que o que essa pessoa me diga seja bom, eu não vou fazer. E não é porque eu tenho medo de dar bronca da minha mãe ou o que ela pode fazer por mim. O meu sentimento é: se eu for fazer isso que essa pessoa tá mandando, sabendo que a minha mãe não concorda, eu vou estar entristecendo o coração dela. Saber que eu vou estar machucando o coração da pessoa quem eu amo é o que me faz não escolher obedecer outra pessoa. Então, se o nosso coração estiver cheio de amor por qualquer outra coisa que não seja o Senhor, indiretamente, consequentemente, nós vamos acabar obedecendo aquilo a quem nós amamos. Mas se o nosso coração está cheio desse pecado ou está cheio desse peso que nos paralisa, iremos obedecê-lo, querendo ou não. Mesmo que a sua intenção seja boa, mesmo que a minha intenção seja boa de querer me livrar daquele pecado, se eu não amar mais o Senhor, eu não vou largar esse pecado, eu não vou largar esse peso. Então, essa é a chave. Você só vai conseguir largar um peso ou um pecado, parar de pecar, quando você amar mais o Senhor. Porque vai chegar um ponto onde você vai dizer: cara, eu não preciso disso, eu não quero mais isso, porque isso entristece o coração da pessoa a quem eu amo. E você não vai parar de fazer isso porque você sabe que é errado. Você vai parar de fazer isso porque você encontrou alguém mais precioso e mais valioso que satisfaz mais do que esse pecado ou do que esse peso. Entende? Lembra daquela passagem que fala sobre aquele homem que encontrou uma pérola preciosa e que por causa disso ele vendeu todos os outros seus bens, suas terras, por causa daquela pérola preciosa? O que é que faz uma pessoa largar mão da sua terra, de tudo que eles têm,
por causa de uma pedra, porque ele sabe o valor que aquela pedra tem. E aquela pedra, ela é mais preciosa do que qualquer outra coisa. O que é que fez os discípulos largarem mão do seu trabalho, da vida deles, da sua pesca, por causa de Jesus, quando ele diz siga-me? Eu acho incrível que a palavra fala bem clara que Jesus só disse siga-me e eles foram. O que foi que fez eles seguirem a Jesus tão rápido? Porque eles encontraram alguém que era mais precioso e que era mais valioso do que o trabalho deles, do que a família deles. É nesse ponto que Jesus fala que se nós não amarmos mais a Deus, a Ele, do que a nós mesmos, do que aos nossos pais, do que ao nosso trabalho, do que à nossa vida, nós não somos dignos dele. Entende? Essa é a chave, esse é o segredo para que nós possamos vencer o pecado. Então, se livre dessa condenação de querer fazer as coisas na sua própria força, de querer vencer esse pecado na sua própria força, porque você não vai conseguir. Você só vai conseguir vencer tudo isso se você amar mais ao Senhor. E amar mais ao Senhor não é amar com as suas obras ou com aquilo que você pode fazer, ou a quantidade de vezes que você ora, ou a quantidade de vezes que você jejua. É você se entregar ao Senhor e se permitir conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós o amamos, mais nós queremos mais dele. Quanto mais nós nos enchemos dele, menos espaço as outras coisas vão ter no nosso coração. Que vai chegar um ponto onde não vai ter mais espaço para nada e você só vai ter prazer no Senhor. Isso que esse é o mandamento mais importante. Porque se nós amamos a Deus de todo o coração, nós não vamos fazer nada que venha entristecer o seu coração. Nós iremos viver uma vida santa e uma vida pura. E para finalizar, eu quero te dizer que não é para você se apoiar na sua capacidade de amar, porque a nossa capacidade de amar, o nosso amor, ele é limitado e ele é falho. De Pedro, que disse que estaria disposto a morrer por Jesus, mas ele negou Jesus 3 vezes diante daquela situação. Lembra do jovem rico? Ele disse que obedecia todos os mandamentos do Senhor. Ele honrava pai e mãe, ele não matava, ele não adulterava. Mas quando Jesus tocou no coração dele e mostrou a área que não estava rendida no coração dele, ele saiu de lá desapontado, porque ele tinha muitos bens. E amava ao Senhor, achava que amava ao Senhor, na verdade ele não amava, porque no seu coração ele amava os seus bens, amava a sua riqueza. E saber que seguir a Jesus significaria perder todos os seus bens, isso deixou ele muito desapontado. Então ele realmente soube que não amava o Senhor o suficiente para abrir mão daquilo que ele tinha, porque ele achava que se ele abriu mão daquilo é porque ele achava que não valeria a pena abrir mão dos seus bens por causa de Jesus. Acho que Jesus não é tão suficiente assim, capaz de me satisfazer tanto para eu ter que vender todos os meus bens. Você entende? Então, sobre Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Isso foi um choque para ele quando ele caiu em si. O que fez depois Pedro ser o apóstolo? Disse que não era digno de morrer como seu Senhor e ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Que amor foi esse que ele conheceu? É o amor do Senhor e não a nossa capacidade de amar. Lá em 1 João 4:10 diz: é nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E no versículo 19 diz: pois amamos porque Ele nos amou primeiro. A palavra diz que quando nós aceitamos Jesus, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Nós temos a capacidade de amar ao Senhor porque Ele nos amou. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quando nós entendemos isso, todo esse peso e toda essa culpa vai embora e o seu pensamento de amar o Senhor baseado na sua visão de amar, naquilo que você acha que é o amor, cai por terra. E quando você entende que você só ama porque Deus o amou primeiro, tudo isso muda. Então, o meu desejo e a minha oração nessa manhã é que você se permita conhecer o Senhor e amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Só amando ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, é que nós conseguiremos vencer o pecado, o peso, que nós conseguiremos viver mesmo aquilo que Ele tem preparado para nós. Você é livre de toda condenação, porque Jesus ele já levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. E foi por causa do sacrifício de Jesus que nós hoje temos vida.
Não existe mais condenação. Você precisa se decidir hoje a entregar o seu coração ao Senhor e a amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. E você vai ver como vai ficar mais fácil essa caminhada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi o meu primeiro vídeo. Espero poder fazer mais e eu espero que essa mensagem ela chegue no seu coração. O início desse projeto é baseado naquela passagem sobre o semeador, que saiu a semear e ele lançou sementes para vários tipos de solos. Um solo apenas estava fértil e produziu frutos. E o desejo do meu coração é que essa semente ela possa frutificar no seu coração, possa germinar e possa produzir a 60 e a 100 por um. Amém? Tchau, tchau!